Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Sola Escritura. O tema de hoje é o tema número 15. Newton decifrou a profecia? Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este começo de final de semana que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. A sua palavra que é verdadeira para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Newton decifrou a profecia? E a pergunta. Vamos falar de Isaac Newton, que viveu entre 1643 a 1727, do século 17 ao século 18. O tema de hoje é a interpretação profética historicista. Episódio 16. E conheça a história dos reformadores e as suas doutrinas, que eu estou trazendo aqui no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Biografia de Isaac Newton. Era tão pequeno que podiam tê-lo colocado dentro de uma caneca. E parece que era um ser humano tão assim grande, né? De uma estatura grande. É, como se diz, era dentro, ele era assim, não tão pequeno, mas um ser baixo, né? Como se diz, estatura baixa. A vida de Newton foi trágica antes mesmo de começar, mas essa perda e solidão moldaram uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Eu já fui direto ao ponto, né? Ele era inglês, ele nasceu na Inglaterra, tá ok? Não foi fácil, né, a vida de Newton, né? Antes de ser um físico, um, um analista de física, né? Que ele pegava uma coisa para dar reação, né? E, e, e fazer aquela coisa acontecer. Newton é o considerado, né, na parte historicista como o pai da física. E não só a física, né, como também estudou bem a Bíblia Sagrada. Vou trazer aqui para vocês na sequência. Aí está, aonde Newton cresceu, né, teve os seus estudos e ganhou conhecimento, né, nesses estudos sobre física. E não só no estudo de física, né, também no estudo da Bíblia. Se interessou, deu de Gênesis ao Apocalipse, leu a Bíblia toda e durante anos, ele, como se diz, estudou bem a Bíblia, principalmente Daniel e Apocalipse, que são um livro só, que Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação da profecia. Então, ele estudou bem e não só estudou, como também escreveu livros sobre o estudo que ele estudou. E continuou estudando em universidades. Tudo isso aconteceu nos 2 anos da peste, 1665 a 1666, pois nesses dias eu estava no auge da idade para inventar. O que ele quer dizer aqui, que teve uma peste, né? Teve, naquela época, né, entre os séculos XV, XVI, XVII, que era considerada a Idade Média, né, que o papado dominou
por 1260 anos, tinha muita epidemia, pestes, como a peste negra, a, até mesmo no tempo de Nostradamus, né, que fala que ele tem a profecia também, né, que ele tinha visões do futuro. Teve uma peste lá na França, né, nos séculos XV a XVI. E, e se você pegar na história, a, as pestes matavam realmente, não tinha piedade não, não era aquela peste fraquinha não, era tremenda, era uma peste que matava de uma maneira que as pessoas não entendiam, né? Quantas pessoas iam embora por causa de... Quantas pessoas faleceram durante essas pestes. Nesse mesmo ano, comecei a pensar que a gravidade se estendia até a órbita da Lua. Quer dizer, além da dificuldade que tinha de andar na rua, de pesquisar coisas, Isaac Newton estava, como disse o texto anterior, que estava no auge, estava tendo sucesso, tendo essas lições, né, que ele estava se aperfeiçoando na vida dele. E começou a ter sucesso com o negócio da gravidade, né? Que fez até um livro, né? Philosophiae, né? Que pode significar filosofia natural, princípio da matemática, né? O princípio da matemática. Quando eu estava na escola também aprendi um pouco, né, do princípio da matemática. E ele escreveu: provavelmente é o livro mais importante alguma vez publicado na história da ciência. Quer dizer, que ele era um professor nato, né? Que dava lições e deixou lições para que qualquer um que se interessa por física, né, na ciência, compra um livro de Isaac Newton para estudar, que ele é o pai da física, né? Pai da ciência. Ele foi uma referência mesmo na história física. Por exemplo, uma maçã que cai da árvore, ele media a gravidade da queda de uma maçã que caía da árvore até no chão. Para vocês verem, né, que é uma simples missão que ele fez ali, né? Mas, como se diz, manter a gravidade, né? Medir a gravidade de uma queda de uma maçã, da árvore até o chão. A gravidade da Lua, dos planetas ali, né? Que giram em torno ali do grande, né, subsolo ali, né? Subsolo da Lua, também media a gravidade de quantas vezes rodava os planetas ali. E Newton, nessa foto aí que ele está velho, né? Foi muitos anos de estudo, tanto na física, na ciência, do que na Bíblia Sagrada. E estava desgastado já da vida, que com pestes, né, acontecendo, ficou doente, se tratou, não foi fácil, né? Como o texto diz ali, que desde novo, né, já sofria. Então, não teve relatos do que ele sofria, mas não foi fácil a vida de Newton.
Deus governa todas as coisas e conhece tudo que é ou pode ser feito. Com o estudo da Bíblia, ele leu bem as palavras, né? Estudou bem os textos da Bíblia e viu que Deus é soberano, que Deus criou os céus e a terra e tudo que nela existe. E por isso que ele falou: governa todas as coisas e conhece tudo que é ou pode ser feito. Desde quando Deus criou os céus e a terra, ele sabia do futuro já. Sabia que Jesus Cristo teria que vir à terra para pagar por todos nós, para do salvarmos da morte, né? Salvarmos do pecado, ter salvação, de as pessoas ter salvação. E a partir do momento, e sabia que Adão e Eva iam pecar. Não fez eles já sabendo, como se diz. Foi uma escolha. Como Lúcifer mesmo se rebelou no céu, foi uma escolha dele. Ele criou dentro de si a inveja, o poder. É como se diz, ele foi criado para servir a Deus. Ele era um anjo querubim que participava da reunião entre o pai e o filho, do pai e do filho. Uma participação juntas ali. E criou no seu coração o poder que queria se assentar acima de Deus. Está lá em Isaías e em Ezequiel. Quer dizer, foi uma escolha de Satanás se rebelar, como foi a escolha de Adão e Eva pecar. Principalmente Eva, que acreditou nas palavras as palavras da serpente, que falou que podia comer do fruto, que certamente que não morreria. Se Deus falou para Adão, né, Jesus falou para Adão, né, de toda árvore você poderá comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não poderá comer, porque no dia de que dela comerdes, certamente morrerás. E como se diz, e Eva acreditou nas palavras da serpente, que não morreria. E pecou, comeu do fruto. Então foi uma escolha de Eva e uma escolha de Adão comer também. E Adão sabia das leis de Deus. E naquele tempo, Isaac Newton foi renomado como o pai da física pela rainha, porque na Idade Média tinha reis e rainhas. E foi nomeado pela rainha como o senhor da física, que podia, como se diz, continuar na sua saga, sendo o professor. E por anos estudou Daniel e Apocalipse. Queria entender o que significava as profecias de Daniel. E que até hoje, né, quem não sabe de profecia, quer entrar nesse mundo da profecia, quer se interessar pela profecia, leia Daniel. E principalmente o capítulo 2, que fala da estátua assustadora, que fala da cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata da estátua, da cintura de bronze, das pernas de ferro e do pé de ferro e de barro, um pé de ferro e outro de barro, que significavam impérios. E ele se interessou pelos 10 dedos da estátua, que ele falou que eram as 10 tribos bárbaras, que ele identificou como as 10 tribos bárbaras. E estudou o Apocalipse, que é o futuro, né? Apocalipse, Daniel foi o passado, e falando também do futuro, e o Apocalipse é a sequência dos relatos de Daniel. Não tem nada de passado no Apocalipse, é futuro, de 1844 para cá. Aí está.
uma, uma marca, né, de Isaac Newton, que hoje ele é lembrado, né? Foi sepultado na abadia de Westerham, entre os túmulos dos reis, como o maior dos filósofos e o mais humilde dos cristãos. Exatamente, é o túmulo de, de Isaac Newton. É a marca que deixaram, né? Na lembrança desse filósofo, estudante da Bíblia. Newton acreditava que a profecia não foi escrita para satisfazer a curiosidade, mas para inspirar fé na providência de Deus. Exatamente. Não é para curiosidade, é para estudar e para ter fé, como ele disse, para inspirar-se na fé e acreditar que Jesus vai voltar, acreditar que as coisas que você está estudando ali vai acontecer e você se prepara para isso. E o livro de Isaac Newton, que ele disse, as profecias do Apocalipse e o livro de Daniel, as raízes do código da Bíblia, do Sir Isaac Newton, que significa Senhor Isaac Newton, que está às vendas aí, né? Nas redes sociais, pastores, estudiosos da Bíblia têm esse livro. E é muito bom de ler, né? Eu não tenho, mas eu já vi relatos na TV dele relatando sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Deus é o Senhor do universo e reina sobre todas as coisas. As profecias são a sua linguagem para nos mostrar que a história obedece ao seu desígnio. Exatamente. A história da doutrina e interpretação profética historicista. Aí está Isaac Newton, na interpretação profética historicista, na Inglaterra de 1643 a 1727. Aí estudou Daniel 2, Daniel 7, que é o complemento, né? Daniel 7 é a explicação de Daniel 2. No 2 é a estátua, mostrou uma estátua, né, que tem a cabeça de ouro, os peitos e os braços de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. O 7 mostra o que é do 2. O leão, que é a cabeça de ouro, o urso, que é os peitos e os braços de prata, o leopardo, que é a cintura de bronze, e o animal terrível e espantoso é as pernas de ferro, que é Roma. Então, o leão era a Babilônia, o urso era os medos e os persas, o leopardo a Grécia, e os pés de ferro e de barro, as 10 tribos bárbaras que minariam a Roma ocidental em 476. Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2:44. Que é a Nova Jerusalém, a casa de Deus, quando descer aqui na terra, quando descer do céu para a terra, que começará o 8º milênio, que é o reino de Jesus Cristo. E na época de Isaac Newton tinha o poder papal, né, na Idade Média, e ele relatou também sobre este poder e falou que o chifre pequeno de Daniel 7 é o poder papal. Ele relatou tudo isso, que tirou a liberdade religiosa de Pedro Valdo, de Martim Lutero, do próprio Isaac Newton. As profecias foram dadas não para satisfazer a curiosidade, mas para confirmar a fé, demonstrando para que Deus governa o curso da história. Exatamente.
estudo bíblico, interpretação profética historicista. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará, começará todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Daniel 2:44. Exatamente. Que é nos dias desses reis, é agora no futuro. Daniel 7, 17 e 18. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para sempre, sim, para todo sempre. Os salvos em Cristo receberão. Aí está falando da profecia das 2.300 tardes e manhãs. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Está falando de 70 semanas, está falando de 490 anos que o povo israelita estava para se arrepender, do ano 457 a.C. ao ano 34 depois de Cristo. 490 anos de arrependimento, de voltar-se para Deus. Uma coisa que não aconteceu. Para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir os santos dos santos. Quer dizer, que viria Jesus Cristo no batismo de 27, e que firmaria aliança de 7 anos com o povo, mas na metade da semana fez cessar a transgressão, que ele morreu na cruz no ano 31. E quando tiveres cumprido estas, tornar-te-ei a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá 40 dias, um dia te dei para cada ano. Aqui é a profecia, né, de dias, que significa anos, de Ezequiel 4:6 e de Números 14:34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia por um ano levareis vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis a minha reprovação. Nesse relato, eu sinto vergonha do que aconteceu com o povo israelita nesse tema, em Números 14:34. 12 espias vieram de espiar a terra e relatar para a nação israelita, que estava ali na tenda da congregação, né? Relatar o que viu durante esses 40 dias. E só Josué e Calebe falaram coisas boas desse relato, que a terra era boa, que manava leite e mel, que era uma terra próspera, e os outros reprovando, né? Porque tem gigantes, e a gente somos gafanhotos perto desses gigantes, que a gente não vai conseguir passar. Josué e Calebe fortalecendo. Deus é conosco, não tem que temer. Manter uma fé. E por isso que teve esse texto. Deus falando para Moisés que o povo ia ficar 40 anos no deserto, sofrendo a iniquidade que criaram. Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias. A saída foi em 457 a.C., até o Messias, ao ano 27 depois de Cristo. 434 anos se passaram. 62 semanas. Está falando, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, o texto fala da saída
da ordem para restaurar Jerusalém, que foi no ano 457, até o ano 27. Aí embaixo, aí explica que são 7 semanas e 62 semanas. Aí, a partir de as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos, são depois de, é como se diz assim, voltou-se atrás. Começou em 457, saída para restaurar a ordem, e avançou até o ano 27. Voltou ao ano 457, que foi Neemias, que recebeu a ordem de Artaxerxes para voltar para Jerusalém, para reedificar os muros. Esdras, capítulo 7, versos 12 e 13. Artaxerxes, reis dos reis, a Esdras, sacerdote, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que, em todo o meu reino, qualquer do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. É a ordem de Artaxerxes. Foi no ano 457. Daniel 9, 26 e 27. E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Quer dizer, ano 27 até 31. Mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Avançou-se do ano 31 até o ano 70 aqui, que é a destruição de Jerusalém. A destruição do templo de Jerusalém. Os romanos destruíram o templo de Herodes. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ano 31. Atos, capítulo 7, versos 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Ano 34, que foi a morte de Estevão, o primeiro mártir da nossa era. Então, amigos, irmãos e irmãs em Cristo, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!